Meu nome é Heloísa, e eu fiquei paralisada no altar enquanto meu vestido de noiva branco se tornava vermelho carmesim em um único segundo, bem aqui em São Paulo. Minha irmã estava parada diante de mim, segurando a taça vazia que ela alegou ter escorregado de sua mão, mas o sorriso malicioso em seu rosto contava uma história completamente diferente, enquanto o líquido escuro encharcava a seda cara. A igreja inteira caiu em um silêncio mortal, porque cada convidado sabia exatamente que o que tinham acabado de presenciar foi um ato de pura sabotagem, e não um acidente desastrado. Enquanto o restante da congregação arfava de horror diante da cena, as duas pessoas sentadas na primeira fila decidiram quebrar a tensão da maneira mais dilacerante possível. Meus próprios pais se levantaram de seus assentos reservados e começaram a aplaudir ruidosamente, como se estivessem ovacionando uma performance magnífica, em vez da humilhação pública de sua própria filha. Minha melhor amiga correu para a frente com um punhado de lenços para me ajudar a limpar a sujeira, mas eu calmamente empurrei a mão dela porque eu tinha cansado de me fazer de vítima. Caminhei direto até minha irmã com um sorriso frio que era muito mais aterrorizante do que qualquer grito de raiva jamais poderia ser. Inclinei-me perto do ouvido dela para garantir que ninguém mais pudesse ouvir a promessa que eu estava prestes a fazer enquanto o sorriso dela desaparecia. Você acha que isso é uma vitória, mas acabou de assinar a sentença de morte de toda a nossa família. Se você está assistindo este vídeo, por favor, inscreva-se e deixe-me saber nos comentários de onde você está ouvindo, porque hoje à noite você vai aprender o que acontece quando a pessoa silenciosa finalmente decide destruir as pessoas que a traíram. 2 anos antes daquele dia fatídico no altar, comecei a viver uma vida dupla bem no meio da agitada São Paulo para me proteger de meus próprios parentes. Tomei a decisão consciente de parecer o fracasso esforçado que eles sempre presumiram que eu fosse, porque mostrar fraqueza era a única maneira de evitar a ganância deles. Eu sempre aparecia nas reuniões de família vestindo macacões de trabalho cinzas que estavam intencionalmente manchados de graxa e cheiravam levemente a solvente industrial. Minha família olhava para minhas mãos ásperas e olhos cansados e via uma mulher que passava os dias esfregando banheiros por um salário mínimo. Eles nunca olharam de perto o suficiente para notar que a exaustão no meu rosto vinha da gestão de logística complexa e não de trabalho braçal. Eu interpretei o papel da decepção da classe operária tão perfeitamente que eles nunca questionaram por que eu estava sempre ocupada durante o horário comercial padrão. Minha irmã Giovanna nunca perdia uma única oportunidade de usar meu emprego como piada para se sentir superior durante nossos almoços de domingo. Ela torcia o nariz em um desgosto exagerado quando me sentava à mesa e perguntava em voz alta se eu tinha me lembrado de me higienizar antes de entrar na casa. Ela adorava dizer às suas amigas fúteis que sua irmã mais nova estava fazendo trabalho honesto, enquanto ria por trás de sua mão manicurada, como se minha existência fosse uma piada hilária. Eu sentava ali, comendo meu churrasco em silêncio, enquanto ouvia ela se gabar de sua última campanha de influenciadora, que na verdade não lhe pagava absolutamente nada. Era incrivelmente difícil engolir seus insultos junto com a comida, sem gritar a verdade na cara dela. Mas eu sabia que reagir só os faria cavar mais fundo na minha vida privada. A enorme ironia do desrespeito constante deles era que eu, na verdade, era dona da própria empresa cujo uniforme eu usava para jantar toda santa semana. Meu negócio cresceu de uma única van caindo aos pedaços para uma operação massiva chamada Soluções de Resíduos Agaice, com mais de 300 funcionários na folha de pagamento. Eu não estava esfregando o chão por um salário mínimo, porque na verdade estava negociando contratos de milhões de reais para descarte de resíduos perigosos com os maiores sistemas hospitalares do estado. Meu apartamento minúsculo era apenas um endereço de correspondência que eu mantinha para sustentar a ilusão, enquanto na verdade morava em uma casa de luxo, silenciosa, no Jardim Europa. Mantive meu nome fora do papel timbrado da empresa e utilizei uma estrutura complexa de holding para garantir que uma simples busca no Google nunca revelasse meu verdadeiro patrimônio líquido aos meus parentes xeretas. Meus pais viam meu contra-cheque estável como um pote comunitário,
onde podiam mergulhar sempre que Giovanna estourava outro de seus cartões de crédito. Eles me encurralavam na cozinha depois da sobremesa para me fazer sentir culpada sobre como era difícil manter as parcelas crescentes da hipoteca ou as contas de luz. Minha mãe chorava lágrimas dramáticas sobre como eles poderiam perder a casa, enquanto meu pai me encarava com uma expectativa pesada, até que eu finalmente abrisse a carteira. Eu entregava centenas de reais todos os meses das minhas supostas gorjetas suadas para cobrir despesas que Giovanna criava com seus hábitos de gastos imprudentes. Eles pegavam o dinheiro amassado sem um único agradecimento, porque se sentiam no direito ao pouco dinheiro que pensavam que eu tinha. Continuei entregando meu dinheiro porque era um preço pequeno a pagar para mantê-los longe dos meus bens reais. As pessoas costumam perguntar por que eu simplesmente não contei a verdade para ganhar o respeito deles. Mas eles não entendem a natureza predatória da minha família. Se meus pais soubessem que sua filha faxineira era na verdade uma CEO milionária, eles não teriam orgulho de mim por um único segundo. Eles exigiriam imediatamente que eu contratasse Giovanna como vice-presidente, ou insistiriam que eu lhes comprasse uma mansão em Alphaville para mostrar minha gratidão. Eles me processariam por uma parte dos lucros ou me fariam sentir culpada até que eu assinasse o controle da empresa que construí do nada. Interpretar o papel do patinho feio era a única maneira de proteger o ovo de ouro que eu havia trabalhado 18 horas por dia para criar. Deixei que acreditassem que eu era um fracasso, porque ser subestimada era o lugar mais seguro para estar enquanto eu garantia meu futuro. 3 meses antes do casamento, as rachaduras latentes na minha família finalmente explodiram em uma guerra aberta que destruiu qualquer paz frágil que restasse entre nós. Fui convocada à casa dos meus pais para o que presumi ser uma discussão rotineira sobre a lista de convidados ou escolhas de buffet para a recepção que se aproximava. Mamãe me sentou à mesa da cozinha com uma expressão séria, enquanto Giovanna olhava para o celular com indiferença entediada, como se minha presença fosse um fardo. Eles solicitaram audaciosamente que eu cancelasse minha reserva no prestigiado Hotel Fasano para mudar a cerimônia para o quintal matagal deles, ao lado do quartinho de ferramentas. Alegaram que gastar tanto dinheiro em uma festa luxuosa era irresponsabilidade, quando Giovanna precisava desesperadamente de um novo veículo de luxo para manter sua imagem de influenciadora digital em ascensão. Foi absolutamente desconcertante ouvi-lo sugerir que o orçamento do meu casamento deveria ser realocado para financiar o projeto de vaidade da minha irmã, porque acreditavam que meu trabalho como limpadora não justificava uma celebração de tal magnitude. Tiago estava sentado bem ao meu lado e imediatamente encerrou a proposta ridícula deles com uma firmeza que o surpreendeu completamente. Ele se recusou a deixar sua esposa ser tratada como uma cidadã de segunda classe no dia mais importante de sua vida, simplesmente para satisfazer a ganância de Giovanna. Ele declarou ali mesmo na mesa que já havia pago o depósito do local integralmente, usando suas próprias economias. O silêncio na sala era palpável, porque eles não conseguiam entender como um mecânico e uma faxineira podiam pagar um local que eles mesmos nunca sonhariam em reservar. Seus rostos ficaram em um tom de vermelho que era uma mistura de constrangimento e ciúme ardente, em vez de felicidade pela filha. Eles não podiam argumentar com dinheiro já gasto, então recorreram a ficar emburrados como crianças mimadas que tiveram um brinquedo novo negado. A tensão continuou a aumentar algumas semanas depois, quando fui para a prova final do meu vestido em uma boutique de luxo na Oscar Freire. Giovanna me acompanhou apenas porque mamãe insistiu que irmãs deveriam compartilhar esses momentos, mas seus olhos estavam cheios de veneno o tempo todo. Ela me viu sair do provador em um vestido de grife que custava mais do que todo o guarda-roupa dela combinado. Ela se levantou do sofá de veludo com os punhos cerrados e cuspiu palavras que foram desenhadas para tirar minha confiança. Giovanna sibilou para mim por entre os dentes cerrados enquanto checava seu reflexo no espelho. Você é apenas uma faxineira metida a besta, então usar esse vestido caro é como colocar batom em um porco, porque todo mundo sabe que você fede a água sanitária. Foi necessário cada grama do meu autocontrole para não lhe dar um tapa ali mesmo,
mas eu simplesmente alisei o tecido de seda e ignorei seu surto. Eu sabia que a crueldade dela vinha do fato de que sua própria vida estava desmoronando, enquanto a minha prosperava de maneiras que ela não conseguia entender. Paguei pelo vestido com meu próprio cartão Black, enquanto ela esperava do lado de fora, completamente inconsciente de que a faxineira que ela desprezava tinha um limite de crédito maior do que todo o patrimônio líquido dela. O ponto de ruptura chegou em uma noite chuvosa de terça-feira, quando Tiago e eu passamos na casa para deixar os arranjos finais de assentos. Entramos pela porta da frente destrancada e ouvimos vozes abafadas vindo da sala de estar no fim do corredor. Paramos no corredor quando percebemos que eles não estavam discutindo logística, mas estavam, na verdade, tramando um plano malicioso. Eles estavam rindo sobre como seria hilário arruinar meu dia perfeito, já que eu me recusei a lhes dar o dinheiro para o carro. Meu coração batia contra minhas costelas enquanto eu ouvia meu próprio pai encorajar o comportamento cruel deles em vez de corrigi-lo. Ele parecia quase eufórico com a perspectiva de me humilhar na frente de todos os nossos amigos e familiares. Ouvi papai dizer claramente de sua poltrona: "Apenas deixe-a ter o casamento, e então transformaremos o grande dia dela em sua memória mais humilhante, para que ela se lembre de quem é realmente o centro desta casa." Aquelas palavras despedaçaram o último resquício de esperança que eu mantinha de que eles poderiam realmente me amar no fundo. Tiago olhou para mim com tristeza nos olhos e apertou minha mão com força suficiente para me trazer de volta à realidade. Poderíamos ter entrado naquela sala e gritado com eles até que nossas gargantas ficassem roucas de indignação. Poderíamos ter cancelado o casamento ou desconvidado todos, para nos poupar do constrangimento do esquema deles. Mas fugir só daria a eles a satisfação de saber que tinham me atingido. Saímos silenciosamente da casa sem fazer um som e dirigimos para casa em um silêncio contemplativo. Decidimos ali mesmo que não os impediríamos de executar seu plano, porque precisávamos que eles expusessem sua verdadeira natureza ao mundo. Íamos deixá-los armar a armadilha e então íamos assisti-los cair direto nela. 2 dias depois que meu vestido de noiva foi arruinado pelo ciúme malicioso da minha irmã, em vez de chorar no meu quarto como eles esperavam, eu estava sentada no escritório do meu advogado em um prédio alto com vista para a Avenida Paulista. O Dr. Mendes sentou-se à minha frente com uma pilha espessa de documentos que detalhavam cada segredo financeiro que minha família tentou esconder. Ele ajustou os óculos e me conduziu pelo relatório de contabilidade forense que revelava o precário castelo de cartas que meus pais haviam construído para manter sua fachada de estabilidade de classe média. Descobrimos que a casa da família onde cresci havia sido hipotecada, não 1 ou 2, mas 3 vezes separadas para financiar seu estilo de vida luxuoso. Descobriu-se que a nova reforma da cozinha e as férias na Europa de que eles se gabavam foram todas pagas com dinheiro emprestado que eles não tinham como pagar de volta. Giovanna estava em uma posição ainda pior, porque sua dívida no cartão de crédito era astronômica, devido à sua obsessão em comprar roupas de grife para impressionar estranhos na internet. O Dr. Mendes olhou para mim com uma expressão séria e explicou que o banco local já estava se preparando para retomar a casa dentro dos próximos meses, porque eles haviam perdido 4 parcelas consecutivas. Esta era a oportunidade que eu estava esperando para assumir o controle da situação sem nunca ter que levantar a voz ou ter um chilique. Instruí o Dr. Mendes a usar as reservas de capital da minha holding para comprar a dívida inadimplente diretamente do banco, com um desconto negociado. Foi uma manobra comercial implacável, que geralmente é reservada para aquisições corporativas hostis, mas não sentia absolutamente nenhuma culpa em aplicá-la às pessoas que aplaudiram minha humilhação. Assinei a pesada pilha de papelada com a mão firme e oficialmente me transformei de filha desprezada em sua principal credora legal. A transição de poder foi imediata e silenciosa, porque eles não tinham ideia de que a firma de investimentos que comprou seu empréstimo era, na verdade, de propriedade da faxineira de quem zombavam. Esperei exatamente 24 horas antes de instruir minha equipe jurídica a enviar as notificações padrão de pague ou saia, via correio registrado,
tanto para a casa dos meus pais, quanto para o apartamento de Giovanna. Estes não eram lembretes educados para pagar uma taxa de atraso. Eram exigências legais agressivas, exigindo o pagamento imediato do saldo total ou enfrentariam processos imediatos de despejo. Eu só consegui imaginar a cena caótica que se desenrolou quando o carteiro entregou aqueles envelopes aterrorizantes em suas portas em uma manhã tranquila de terça-feira. O pânico deve ter sido instantâneo, à medida que a realidade de sua irresponsabilidade financeira finalmente desabou sobre eles sem piedade. Meu telefone tocou quase imediatamente, após a confirmação da entrega aparecer no meu laptop, e vi o nome da minha mãe brilhando na tela. Deixei tocar 4 vezes antes de atender, porque queria que ela soasse um pouco antes de eu interpretar meu papel neste ato final. Atendi com uma voz trêmula para simular a fraqueza que ela esperava, e ela não perdeu nem um segundo com gentilezas ou pedidos de desculpa pelo desastre do casamento. Ela estava respirando pesadamente no receptor como se tivesse acabado de correr uma maratona, e sua voz era uma mistura tóxica de medo e seu habitual sentimento de direito. Mamãe gritou ao telefone com um desespero que era quase ensurdecedor. Heloísa, você precisa vir para casa agora porque a família está em apuros. Então, traga todas as suas economias e o dinheiro do Tiago para nos salvar. Afastei o telefone do ouvido e sorri para Tiago, que estava sentado ao meu lado bebendo café e observando todo o plano se desenrolar perfeitamente. Ela não perguntou se eu tinha o dinheiro. Ela simplesmente o exigiu, porque presumiu que meu único propósito na vida era servir como sua rede de segurança financeira. Respirei fundo para firmar minha voz e entreguei a frase que os atrairia para a armadilha que havíamos montado. Respondi com um tom de falsa preocupação. Mãe, eu não guardo esse tipo de dinheiro vivo em casa, mas vamos nos encontrar no restaurante Folha de Ouro este fim de semana e eu lhe entregarei um cheque. Ela concordou imediatamente e desligou o telefone sem dizer adeus ou me agradecer, provavelmente já calculando como gastaria meu dinheiro. Ela não tinha ideia de que o cheque que eu planejava levar não era uma ordem de pagamento bancária, mas um choque de realidade que os expulsaria de suas vidas confortáveis. Coloquei o telefone na mesa e senti uma profunda sensação de encerramento começando a se estabelecer em meu peito. A armadilha estava oficialmente armada, e tudo o que eu tinha que fazer agora era esperar que eles entrassem no restaurante mais refinado de São Paulo para receber sua punição. Naquele fim de semana, minha família entrou no restaurante de frutos do mar mais exclusivo de São Paulo, com olhares de satisfação presunçosa e ganância estampados em seus rostos. Havíamos concordado em nos encontrar no Folha de Ouro porque eu queria um ambiente formal o suficiente para testemunhar a destruição completa de seus egos inflados. Cheguei exatamente no horário com Tiago ao meu lado, mas não fiquei surpresa ao ver que Giovanna e meus pais já estavam sentados na melhor mesa perto da janela. Eles claramente chegaram 30 minutos mais cedo para tirar o máximo proveito da minha generosidade, porque a mesa já estava lotada de entradas e um balde de gelo segurando uma garrafa de espumante caro. Eles não pareciam uma família à beira da ruína financeira que estava prestes a perder o teto sobre suas cabeças. Eles se vestiram com suas melhores roupas e estavam rindo alto como se estivessem celebrando uma vitória na loteria em vez de implorar por um resgate. Sentei-me à frente deles e notei que já haviam pedido lagosta termidor e a maior torre de frutos do mar do cardápio sem nem esperar que chegássemos. Mamãe mal reconheceu minha presença com um aceno rápido antes de voltar sua atenção para o menu para pedir outra rodada de bebidas. Foi verdadeiramente nauseante vê-los se empanturrar de iguarias caras enquanto assumiam que eu pagaria a conta com minhas economias suadas. Eles não mostraram absolutamente nenhum remorso pela cena horrível que causaram na igreja apenas alguns dias antes. Em suas mentes distorcidas, o fato de eu estar lá para ajudá-los significava que eu havia aceitado meu lugar abaixo deles e seguido em frente. Giovanna já estava alegre por causa do vinho e decidiu que este era o momento perfeito para girar a faca em minhas costas um pouco mais fundo. Ela girou sua taça de vinho casualmente e olhou para mim com aquele mesmo sorriso condescendente que usou no altar. Giovanna riu cruelmente e disse: "Aquilo do vestido no outro dia foi só um pequeno acidente.
Então por que você está agindo tão estressada com isso? Você já está acostumada a lidar com manchas de qualquer maneira. Tiago ficou tenso ao meu lado e seu aperto no garfo aumentou, mas coloquei uma mão calmante em seu joelho para sinalizar que ele deveria esperar. Forcei um sorriso apertado e permaneci em silêncio porque interrompê-la agora estragaria a surpresa que eu havia preparado. Eles interpretaram meu silêncio como submissão e continuaram a comer com um apetite voraz de pessoas que acreditavam ter direito a tudo que eu possuía. Meu pai estava particularmente agressivo com a comida, despedaçando uma pata de caranguejo com as mãos sujas enquanto checava constantemente o relógio. Ele não estava aproveitando a refeição tanto quanto estava suportando o período de espera antes do pagamento. Eventualmente, ele perdeu a paciência completamente e bateu os dedos ruidosamente contra a toalha de mesa branca para chamar minha atenção. Seu rosto estava corado pelo álcool e seus olhos estavam duros de expectativa enquanto exigia o que veio buscar. Papai me encarou e disparou. Apresse-se e coma para que possa entregar o dinheiro, porque precisamos resolver a situação do banco logo amanhã de manhã. Então pare de enrolar. Olhei para a comida meio comida no meu prato e percebi que havia perdido o apetite no momento em que entrei no restaurante. Tiago e eu ficamos perfeitamente parados enquanto os assistíamos terminar cada última mordida de sua refeição extravagante. Foi um estudo fascinante e grotesco da natureza humana vê-lo celebrar sua suposta vitória sobre mim. Eles realmente acreditavam que podiam me abusar publicamente, destruir meu casamento e então me convocar para pagar suas dívidas simplesmente porque compartilhávamos o mesmo sangue. Deixei o silêncio se prolongar até que o garçom finalmente se aproximou de nossa mesa com a pasta de couro contendo a conta. Mamãe limpou a boca com o guardanapo e olhou para mim com olhos arregalados e expectantes, enquanto o garçom colocava a conta no centro da mesa. Ela acenou com a cabeça em direção à conta como se me desse permissão para cumprir meu dever como sua salvadora financeira. Alcancei minha bolsa grande lentamente para aumentar a antecipação do momento. Eles esperavam um talão de cheques ou um cartão de crédito que faria todos os seus problemas desaparecerem instantaneamente. Em vez de uma carteira, tirei uma pasta jurídica preta grossa que estava pesada com o peso de suas más decisões. Não disse uma palavra enquanto levantava a pasta pesada e a batia no centro da mesa com força suficiente para fazer os talheres tilintarem. O som ecoou pela sala de jantar silenciosa como um tiro, sinalizando o fim de sua refeição e o início de seu pesadelo. O sorriso presunçoso no rosto de Giovanna desapareceu instantaneamente, no momento em que batia a pesada pasta preta sobre a mesa de mármore fria. O ruído inesperado fez com que os outros clientes olhassem surpresos, mas minha família estava paralisada demais pela confusão para notar a plateia. Mamãe olhou da pasta para meu rosto com a testa franzida, claramente tentando entender por que eu trouxera a papelada em vez de um talão de cheques. Ela estendeu uma mão trêmula para tocar a capa de couro, como se esperasse que ela mordesse, mas eu a puxei de volta para fora de seu alcance. O ar na sala de jantar privada mudou rapidamente de uma atmosfera de celebração para uma de tensão sufocante ao perceberem que a dinâmica havia mudado. Respirei fundo para saborear o olhar de confusão em seus olhos antes de entregar a notícia que destruiria seu mundo. Olhei direto nos olhos do meu pai e declarei: eu não trouxe dinheiro para pagar suas dívidas em seu nome, mas em vez disso, vim aqui hoje como a nova proprietária legal de cada uma dessas dívidas. Meu pai riu nervosamente e tentou descartar minhas palavras como uma piada de mau gosto, perguntando que diabos eu estava falando. Ignorei sua tentativa de recuperar o controle e abri a pasta na primeira página, que exibia os documentos de transferência de titularidade. Girei a pasta para que pudessem ver claramente os carimbos vermelhos do banco e as assinaturas reconhecidas em cartório no final da página. Os documentos autorizavam a transferência da hipoteca de sua casa e os direitos de cobrança dos cartões de crédito de Giovanna para uma empresa chamada Soluções de Resíduos HS. Papai apertou os olhos para o papel e murmurou o nome da empresa em voz alta, ainda falhando em fazer a conexão entre o negócio e sua filha. Apontei para a linha de assinatura da CEO da empresa adquirente
e seus olhos se arregalaram em uníssono quando viram meu nome completo assinado em tinta preta e negrito. Giovanna ficou em um tom fantasmagórico de pálido, e sua boca abria e fechava repetidamente como um peixe fora d'água. Quando a ficha caiu, ela olhou para mim com uma mistura de horror e descrença, lutando para conciliar a imagem de sua irmã faxineira com a CEO no papel. Inclinei-me para frente na mesa para garantir que ela ouvisse cada palavra do choque de realidade que eu estava prestes a entregar. Encarei seu rosto aterrorizado e disse: "Você sempre reclama que eu cheiro a lixo, mas aquele monte de lixo gera mais de 2 milhões de reais em receita líquida para mim todos os anos, enquanto você não passa de um zero à esquerda." O silêncio que se seguiu à minha declaração foi pesado o suficiente para esmagá-los, enquanto processavam a magnitude de seu erro. Eles passaram anos zombando da própria fonte de riqueza que poderia ter garantido seu futuro se tivessem mostrado um pingo de decência. Mamãe olhou para seu vestido caro e depois de volta para mim, finalmente entendendo que a filha que ela tratara como uma serva era, na verdade, a pessoa mais poderosa à mesa. Tiago decidiu que já tinha visto o suficiente de seu silêncio atordoado e se levantou da cadeira com um olhar de puro nojo no rosto. Ele estivera mordendo a língua por anos toda vez que eles me insultavam, e agora estava pronto para soltar tudo. Tiago apontou um dedo trêmulo para as roupas de grife que eles estavam vestindo e disse: "Cada coisa que vocês têm, desde essas bolsas de grife até esta refeição cara, existe por causa da Heloísa. No entanto, vocês escolheram morder a mão que os alimenta." Meus pais se encolheram em suas cadeiras sob sua acusação, porque sabiam que não havia mentira em suas palavras. A sala parecia incrivelmente pequena, enquanto as paredes e sua arrogância desmoronavam ao redor deles. O medo em seus olhos não era mais sobre o banco ou as notificações de despejo. Era a percepção aterrorizante de que a pessoa que segurava o machado era a mesma pessoa contra quem eles passaram a vida inteira afiando. Papai olhou para os documentos novamente, suas mãos tremendo tanto que ele derrubou sua taça de vinho, enviando uma mancha vermelha escura espalhando-se pela toalha de mesa branca. Era um reflexo poético do vinho que Giovanna derramara no meu vestido, mas desta vez ninguém estava aplaudindo. Eles olhavam para a mancha com horror porque sabiam que, ao contrário de um vestido, a bagunça que fizeram de suas vidas não poderia ser limpa. Fechei a pasta com um estalo nítido que sinalizou o fim da apresentação e o início da execução. Eles não eram mais minha família. Eram simplesmente inquilinos inadimplentes sentados à frente de uma proprietária que perdera a paciência. O silêncio mortal dentro da sala VIP foi subitamente quebrado pelo toque agressivo do celular de Giovanna em cima da mesa. Ela olhou para a tela com a testa franzida de confusão, porque o identificador de chamadas exibia o nome da empresa de guincho que ela usava para assistência rodoviária. Ela atendeu a chamada no viva-voz, porque suas mãos tremiam violentamente demais para segurar o aparelho no ouvido corretamente. Uma voz grossa do outro lado informou-lhe sem qualquer simpatia que seu veículo de luxo estava sendo içado por um caminhão de guincho no estacionamento do restaurante. O motorista explicou que a ordem de reintegração de posse viera diretamente do detentor do título, devido a uma violação dos termos de pagamento sob o novo acordo de propriedade. Giovanna gritou que deve haver um erro e tentou correr em direção à janela para detê-los, mas parou quando viu minha assinatura na ordem de apreensão que o motorista enviou por mensagem para o celular dela. Sentei-me ali, calmamente, bebericando minha água, enquanto ela assistia a seu amado símbolo de status sendo arrastado pela mesma empresa de que ela passara anos zombando. O caos continuou a aumentar alguns momentos depois, quando as pesadas portas de carvalho se abriram para revelar o Dr. Mendes entrando na sala com uma maleta. Meus pais olharam para ele com olhos arregalados, enquanto ele colocava um envelope jurídico formal diretamente na frente do meu pai na mesa de jantar. Papai abriu o pacote com dedos trêmulos e tirou um documento que tinha aviso de despejo, impresso em letras vermelhas grandes no topo. O Dr. Mendes explicou em um tom monótono profissional que, como a escritura do imóvel havia sido transferida para soluções de resíduos HS,
os atuais ocupantes eram obrigados a desocupar as instalações dentro de 30 dias. A cor sumiu do rosto do meu pai até que ele parecesse um cadáver ambulante, porque a realidade do desabrigo estava finalmente encarando-o de frente. Eles olharam para mim em busca de algum sinal de que isso fosse apenas uma pegadinha cruel, mas minha expressão permaneceu tão fria e implacável quanto a mesa de mármore entre nós. Tiago decidiu que era hora de dar o golpe final em sua reputação, tirando seu smartphone do bolso. Ele navegou até uma rede social popular e virou a tela para que pudessem ver o vídeo que estava viralizando localmente. Era uma filmagem em alta definição de Giovanna derramando vinho no meu vestido, mostrando claramente sua intenção maliciosa e os aplausos subsequentes deles. O vídeo já havia acumulado milhares de visualizações, e a seção de comentários estava cheia de estranhos, chamando-os de baixos e cruéis. Tiago rolou para baixo para mostrar a Giovanna uma notificação por e-mail da marca de moda que ela deveria representar no mês seguinte. Eles tinham visto as imagens e estavam rescindindo seu contrato imediatamente, porque se recusavam a ser associados a alguém que sabotaria um casamento. O império digital que Giovanna construiu sobre mentiras e filtros estava desmoronando em tempo real bem diante de seus olhos. O peso combinado de perder o carro, a casa e a reputação no intervalo de 10 minutos finalmente quebrou a arrogância deles. O rosto da minha mãe se contorceu em uma máscara de puro terror ao perceber que eles não tinham absolutamente nenhuma influência sobre mim. Ela se levantou da cadeira e correu ao redor da mesa para agarrar minha mão com um aperto desesperado e suado. Ela olhou nos meus olhos com lágrimas escorrendo pelo rosto, esperando me manipular uma última vez com a chantagem emocional que funcionara por anos. Mamãe apertou minha mão com força e lamentou. Heloísa, minha boa filha, você não pode fazer isso com sua família porque somos do mesmo sangue. Então, por favor, perdoe sua irmã. Olhei para a mão dela no meu braço e não senti absolutamente nada, além de uma profunda sensação de alívio por não me importar mais. A mulher que aplaudiu enquanto eu era humilhada estava agora implorando por misericórdia, apenas porque perdera seu poder. Levantei-me lentamente e puxei minha mão de seu aperto com um movimento brusco que a fez tropeçar para trás. Alisei as rugas do meu vestido e peguei minha bolsa enquanto olhava para as 3 pessoas que eram estranhas para mim há muito tempo. Olhei para ele sem nenhuma emoção e disse: os laços de sangue terminaram no momento em que vocês aplaudiram no meu casamento. Então paguem por esta refeição vocês mesmos como sua primeira lição de independência. Dei as costas às suas figuras soluçantes e saí do restaurante com Tiago segurando minha mão com força. Deixamos eles sentados ali com uma conta de R$5.000 que não podiam pagar e uma vida inteira de arrependimento da qual nunca seriam capazes de escapar. 6 meses se passaram desde aquele jantar fatídico no restaurante, e o frio cortante do inverno paulistano não me faz mais sentir gelada até os ossos, porque minha vida está finalmente cheia de calor genuíno. O silêncio em nossa casa não é mais um fardo pesado, mas um santuário pacífico, onde Tiago e eu estamos nos preparando felizes para a chegada do nosso primeiro filho. Passamos as últimas semanas pintando o quarto do bebê em cores pastéis suaves e montando os móveis para a criança que crescerá conhecendo apenas amor e apoio. Meus negócios continuaram a se expandir rapidamente para estados vizinhos, porque os escândalos em torno da minha família, na verdade, provaram aos meus investidores que sou uma líder que pode tomar decisões difíceis sob pressão. Muitas vezes, sento-me perto da lareira em nossa linda nova vila e reflito sobre como o mundo parece muito mais leve quando você corta o peso morto de relacionamentos tóxicos de sua vida completamente. Meus pais não se saíram nem de longe tão bem, porque as consequências de sua negligência financeira os alcançaram exatamente 30 dias após o incidente no restaurante. Eles foram despejados legalmente da casa da família que haviam hipotecado 3 vezes e foram forçados a se mudar para um apartamento minúsculo de 1 quarto em um bairro perigoso na periferia da cidade. A transição de uma casa espaçosa para um apartamento apertado, onde o aquecimento mal funciona, foi um choque brutal que destruiu o resto de seu orgulho.
Eles foram forçados a sair da aposentadoria porque seus benefícios do INSS não cobriam o aluguel e suas dívidas crescentes. Meu pai agora passa seus dias ensacando compras no supermercado local, enquanto minha mãe passa os itens no caixa com um olhar de miséria permanente gravado em seu rosto. Eles são forçados a servir aos mesmos vizinhos que costumavam desprezar, e a humilhação de sua queda está escrita em cada linha de seus rostos cansados. Giovanna sofreu a justiça mais poética de todas, porque sua recusa em desenvolver qualquer habilidade real deixou-a com absolutamente nenhuma opção quando sua carreira de influenciadora evaporou da noite para o dia. Ela se candidatou a dezenas de empregos de escritório, mas foi rejeitada todas as vezes porque uma verificação de antecedentes revelava rapidamente o vídeo viral dela vandalizando meu casamento. Eventualmente, ela não teve escolha a não ser aceitar o único cargo disponível para alguém com sua reputação e falta de experiência. Minha irmã agora trabalha como auxiliar de limpeza para uma empresa de conservação comercial que, por acaso, é uma das minhas menores concorrentes na cidade. Ela passa suas noites esfregando pisos e limpando banheiros em prédios de escritórios, enquanto veste um uniforme que é muito menos lisonjeiro do que o que eu costumava usar. A ironia de sua situação não passa despercebida por ninguém, porque ela agora está realizando exatamente o mesmo trabalho manual que passou anos zombando de mim por fazer. Eu realmente vi os 3 ontem, enquanto Tiago me levava para meu exame pré-natal no hospital no centro. Eles estavam parados amontoados em um ponto de ônibus sob a chuva gelada porque não podiam mais pagar para manter um veículo. Eles pareciam cinzentos e derrotados enquanto esperavam pelo transporte público para levá-los aos seus empregos de salário mínimo. Assisti-os tremendo em seus casacos finos através da janela fumê de nosso SUV de luxo aquecido, mas não pedi a Tiago para encostar ou oferecer uma carona. Não senti absolutamente nenhum desejo de salvá-los, porque finalmente entendi que o sofrimento deles era um resultado direto de suas próprias escolhas. Passamos por eles sem diminuir a velocidade, porque olhar para o passado só nos distrairia do futuro lindo que estamos construindo. Essa experiência dolorosa inteira me ensinou várias lições inestimáveis que farei questão de passar para meus próprios filhos um dia. A lição mais importante é que o valor de uma pessoa nunca é definido pelas roupas que veste ou pelo cargo que ocupa, mas pela integridade de seu caráter. Nunca devemos tolerar pessoas que usam o laço sagrado da família como uma arma para nos manipular ou exigir coisas que não conquistaram. Cortar laços com membros tóxicos da família não é um ato de crueldade, mas um ato necessário de autopreservação para proteger sua própria saúde mental e futuro. O universo tem uma maneira de equilibrar a balança, porque o karma está sempre observando e eventualmente servirá a cada um exatamente o que merece. Muito obrigada por ouvirem minha história até o fim e por me apoiarem nesta incrível jornada de justiça e redenção. Eu realmente aprecio cada um de vocês que ficou ao meu lado na seção de comentários e validou minha decisão de me defender. Por favor, inscreva-se no canal e compartilhe seus próprios pensamentos nos comentários abaixo, porque eu adoraria ouvir como você teria lidado com esta situação.